O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu hoje a substituição dos diretores das agências reguladoras em casos especiais. Para o ministro, ninguém é intocável e o próprio Congresso poderia rever as indicações. A crise aérea trouxe à tona a discussão sobre a duração dos mandatos dos diretores das agências reguladoras. Criadas há 10 anos para cuidar de setores estratégicos do mercado, como o de energia elétrica e o de telecomunicações, elas começam a ser questionadas. Os diretores têm mandatos fixos, em média de 5 anos, e só podem ser demitidos se houver processo judicial. Há 3 anos, tramita na Câmara um projeto de lei do deputado Leonardo Pitiani, do PMDB, que quer aumentar a fiscalização sobre as agências. Elas passariam pelo controle externo do Congresso com a ajuda do Tribunal de Contas da União. Teriam também que divulgar as atas de reuniões pela internet e fazer uma consulta pública com as propostas de atuação para o ano seguinte. Até hoje, o projeto não foi aprovado. Hoje, durante um debate sobre o papel das agências, com a participação dos presidentes de várias delas, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, questionou a atuação dos diretores. Da mesma maneira que alguém pode imaginar que um político possa ser cooptado pelo poder econômico, qual é a segurança que uma diretoria ou que um diretor de uma agência reguladora também não possa ser cooptado ou cooptada pelo poder econômico? O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu a autonomia para trocar diretores. Os diretores, conselheiros das agências, eles certamente podem e devem ser estáveis, senhor presidente, mas não são intocáveis. Aquele que assume um cargo da importância de conselheiro de uma agência, ele não pode estar confiante de que ele é intocável. Neste país, ninguém é intocável. A oposição quer que o poder para nomear ou substituir um diretor de uma agência fique nas mãos do Congresso e não com o governo. Já o governo, que quer manter o controle sobre as nomeações, deu sinais de que as regras que regulam as agências precisam ser revistas. O vice-presidente José Alencar defende publicamente a redução de autonomia das agências. No começo desta semana, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que elas devem cuidar apenas da fiscalização e não mais fazer concessões. Os dirigentes são escolhidos pelo presidente da República depois de passarem por uma sabatina no Senado. Dos 4 diretores e presidente da ANAC, que regula o setor aéreo, só um tem perfil técnico. Para o professor da Universidade de Brasília e especialista em políticas públicas Vicente Faleiros, as nomeações para os cargos de diretores precisam ser feitas com mais rigor. A agência não é uma política de governo, é uma política de Estado. Então, quando o Estado indica alguém, ele tem que estar pensando num serviço público e não num afiliado político. Todos deveriam ser escolhidos mais pelo perfil técnico do que pelo perfil de afiliação partidária. Agências executivas são autarquias ou fundações públicas que celebram contrato de gestão para ampliação de sua autonomia por meio de fixação de metas de desempenho. É um estímulo a que autarquias e fundações acelerem seu processo de reforma administrativa para se tornarem mais eficientes. Por um lado, a autarquia ou fundação se compromete com metas de desempenho. Por outro lado, se alcançar essas metas, ganham maior autonomia. Essa autonomia se refere a âmbitos diversos, incluídos os âmbitos administrativo, orçamentário, de pessoal. Por exemplo, a entidade passa a ter o dobro de limite para contratação direta, sem licitação. A Lei de Licitações permite a dispensa de licitação quando a compra for de valor inferior a R$ 8.000. Se uma autarquia ou fundação consegue a qualificação de agência executiva, passa a poder contratar sem licitação até o valor de R$ 16.000. Os requisitos para obter a qualificação são os seguintes: ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Esse ministério é aquele a que a autarquia ou fundação está vinculada. Lembre-se do tema da distinção entre subordinação e vinculação, que vimos em aula passada. Ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria da qualidade da gestão, e para a redução de custos, já concluído ou em andamento.
Tanto o contrato de gestão quanto o plano estratégico têm que cumprir certos requisitos. Veja. Se necessário, pause a apresentação para ler com mais tranquilidade. Veja aí as normas aplicáveis às agências executivas. Qualificação e desqualificação como agência executiva ocorre mediante decreto. As agências executivas são uma realidade pouco adotada pela administração pública. Consórcios públicos. O artigo 241 da Constituição prevê: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Os entes da federação podem unir esforços para prestar algum serviço público em comum. Por exemplo, um Estado e 2 municípios podem realizar um consórcio, em que o Estado se comprometa a construir um hospital, enquanto os municípios se comprometem com a qualificação de seu pessoal para trabalhar no hospital. Isso é útil quando os municípios não têm recursos para realizar tudo sozinhos. É uma maneira de coordenar os esforços das várias entidades federativas. A partir do consórcio, as entidades devem criar, ou uma associação pública, ou uma entidade de direito privado. Lembre que as associações são autarquias, e assim, são de direito público. Criada essa autarquia, a ela será transferida a titularidade do serviço público específico, que pode ser a prestação de saúde, a coleta de lixo urbano, ou outro serviço público qualquer. Como essa associação pública é dirigida por membros dos vários entes federativos envolvidos, a gestão desse serviço passa a ser associada, como estabelece o artigo 241. Note que podem haver consórcios entre diversos entes federativos. Por exemplo, entre um estado e 2 municípios, ou entre 3 municípios. Veja o vídeo a seguir, que fala da importância dos consórcios públicos. Até amanhã, prefeitos, secretários estaduais e municipais estão reunidos aqui em Fortaleza discutindo a importância dos consórcios públicos, uma parceria que pode trazer benefícios às administrações e principalmente para a população. Durante o evento, representantes dos governos estadual e federal apresentaram aos prefeitos as vantagens da formação dos consórcios públicos. Ele envolve vários municípios da região e isso faz com que eles possam, na realidade, estar recebendo recursos, tanto do governo do estado quanto também do governo federal. Na prática, o consórcio público funciona com a união de 2 ou mais administrações para garantir a construção de um objetivo em comum, como, por exemplo, hospitais ou aterros sanitários em cada região. Nestes casos, o consórcio público ajuda a prefeitura a reduzir gastos e potencializar ações. Eu acho que nós todos, dos municípios do interior do estado do Ceará e também, é claro, do Nordeste, nós temos que fazer essa união de forças e de recursos, economizar. E quando você economiza, vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas importantes. O secretário das Cidades, Joaquim Cartacho, admite que no caso da construção de aterros sanitários, o consórcio público é visto como uma alternativa para que os municípios façam o dever de casa. Na verdade, o Estado está buscando aí ajudar os municípios a resolver um problema que é deles, do ponto de vista da responsabilidade institucional. E para evitar excessos ou qualquer tipo de desvio, o Tribunal de Contas dos municípios mantém a fiscalização sobre os consórcios. Todas as transações administrativas, todas as ações administrativas que são feitas, tem que submeter à lei como toda a administração pública. A diferença é que o consórcio ele é um ente separado do município, né? Que ele não pertence ao município. Então, aqueles consórcios serão fiscalizados pelo tribunal como se fosse, por exemplo, uma secretaria de município. Vejamos, de modo simplificado, as etapas pelas quais passa um consórcio público, até o surgimento de uma associação pública. Imaginemos que 2 municípios queiram fazer um consórcio e criar uma associação pública. Primeiro, temos a assinatura do protocolo de intenções, por parte do Poder Executivo, das entidades federadas interessadas. Esse protocolo deve conter certas cláusulas específicas, como determina o artigo 4º da Lei 11.107, de 2005.
Em seguida, o protocolo deve ser publicado na imprensa oficial dos 2 municípios. Posteriormente, aguarda-se que ambos os poderes legislativos de ambos os municípios ratifiquem o protocolo de intenções. Quando entre em vigor a última lei aprovada, no nosso exemplo a Lei do Município 2, a associação pública adquire personalidade jurídica. Se a intenção não for criar uma associação pública, mas uma entidade de direito privado, então o protocolo de intenções deverá ser levado a registro, depois das ratificações por lei de cada município.